Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira hoje um lançamento da Conib, Academia Judaica, Baú do Mosaico e muito mais. No oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. Na semana passada eu contei que 90% do petróleo do Irã é exportado para a China, que paga com equipamentos de vigilância usados para controlar e reprimir os iranianos e armar os ayatolás para atacarem Israel. Isso corresponde a 25% do orçamento do Irã. Mais importante ainda é que o Irã se tornou totalmente dependente da China e é hoje a sua base mais avançada fora do leste da Ásia. Reduzir a influência do Irã ou, eventualmente, possibilitar algum tipo de mudança ou alteração do regime à la Venezuela quebraria o domínio da China sobre o país e, com isso, a capacidade do Irã de testar novos equipamentos militares chineses e de fornecer à China o petróleo de que ela tanto precisa. Israel se beneficia dessa guerra? Sem dúvida alguma. Mas, quando o Irã começou a depender tanto da China, ele deixou de ser um problema de Israel e passou também a ser um problema dos Estados Unidos. Os ayatolás iranianos comandam um regime assassino que mata milhares, direta ou indiretamente, por meio de intermediários. São eles os grandes patrocinadores dos Houthis, do Hezbollah e do Hamas. Foram eles que organizaram o atentado à AMIA, matando 85 pessoas e ferindo mais de 300 em Buenos Aires. O slogan da República Islâmica, Morte à América, Morte a Israel, não é mera retórica. Todos os dias desde a Guerra dos 12 Dias, em junho de 25, o Irã vem construindo cada vez mais mísseis, a ponto de interceptadores como o Iron Dome ficarem sobrecarregados. A afirmação de que Israel manobrou nos bastidores para colocar os americanos nessa guerra é igualzinha àquela que diz que os judeus provocaram a Covid para lucrar com os remédios. Antissemitismo puro, lamentável e nojento. Essa guerra está acontecendo porque a liderança dos Estados Unidos está mais do que informada e empenhada em ganhar o jogo de xadrez Venezuela, Irã, China. E o desenvolvimento mais surpreendente é que a China até agora não veio em auxílio do Irã, deixando seu aliado mais próximo no Oriente Médio se estrepar. Já Philip Shetler Jones, do Royal United Services Institute no Reino Unido, diz que Pequim não é uma superpotência no mesmo nível dos Estados Unidos. Não está equipada para proteger seus amigos contra esse tipo de ação, mesmo que quisesse. E a correspondente da BBC na China, Laura Becker, explica que a China não vê suas alianças da mesma forma que o Ocidente. Os chineses não assinam tratados de defesa mútua e não correm para ajudar seus aliados. No final das contas, esse abandono é um golpe no soft power chinês que nenhuma ofensiva diplomática pode reparar facilmente, observa o jornalista Gur. Estados Unidos e Israel, por outro lado, demonstraram que têm a vontade e a capacidade de agir de forma decisiva quando seus interesses centrais são genuinamente ameaçados. Independentemente de como a guerra se desenrole, esse desequilíbrio pode ser o resultado mais importante dela. Os Estados Unidos entraram em guerra no Irã porque o Irã se tornou uma arma chinesa. As vozes mais histéricas nesse debate, acrescenta o jornalista Gur, ainda estão discutindo Israel e Palestina, mas a guerra está sendo travada num outro tabuleiro.
Em 2026 tem Copa do Mundo. Vem aí um quiz especial sobre futebol. Solta a vinheta. Como era conhecido Adolf Milman, o judeu argentino naturalizado brasileiro que defendeu a nossa seleção? A. Zico. B. Russo. C. Polaco. D. Tostão. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. O intervalo é rápido, você não saia daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o Mosaico vai ser visto em todo o Brasil. Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. A Confederação Israelita do Brasil lançou em São Paulo um programa de certificação para o enfrentamento do antissemitismo. Vamos conferir como foi. A Confederação Israelita do Brasil lança em São Paulo um novo programa de certificação voltado ao enfrentamento do antissemitismo. A iniciativa marca mais um passo na formação de lideranças e profissionais preparados para lidar com um dos principais desafios do cenário contemporâneo. Vamos conferir. O lançamento acontece no Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein Hospital Israelita e reúne especialistas, educadores e representantes institucionais. Começa hoje aqui no Brasil com praticamente 100 pessoas que começa no segundo semestre no escopo aí da América Latina e nós vamos fazer isso internacionalmente. E pretendo em janeiro estar levando essa iniciativa para os Estados Unidos. Nós vamos ter aí a capacidade de trabalhar os principais centros. O Congresso Mundial Judaico vai estar mobilizado, eu já conversei, eles estão envolvidos e vamos ter aí um verdadeiro cinturão nessa luta contra a intolerância. O antissemitismo, não esqueçam, é o princípio de uma intolerância muito maior. Nós, como judeus, temos que preservar isso na luta por aquilo que nos afeta, mas também por uma sociedade que não pode permitir qualquer tipo de intolerância. Essa certificação é a CONIB atuando para que capacite as pessoas, principalmente lideranças comunitárias, principalmente as pessoas mais jovens, para que sejam capazes de, através de informação, de conhecimento e principalmente da forma de comunicação correta, como lidar durante um debate, como lidar durante uma petição, saber o que é permitido, o que não é permitido, ou seja, nos defender. E eu acho que isso é importante para a comunidade judaica como um todo. Com o apoio do Congresso Judaico Latino-Americano, o programa propõe a formação de uma rede qualificada capaz de reconhecer, compreender e enfrentar o antissemitismo em diferentes contextos, do ambiente institucional ao digital. A AMB, a Associação Médica Brasil-Israel, a gente tem em uma das nossas metas justamente o combate ao antissemitismo, especificamente no meio médico. Qualquer combate a discurso de ódio, a única forma de a gente fazer isso é educando as pessoas e dando conhecimento, né? É um assunto complexo, é um assunto bem complexo
E esse programa vem para trazer conhecimento, para trazer argumentação. Hoje existe um desafio de narrativas muito forte em todos os meios, né? Meio educacional, meio universitário, meio político, polarização, no meio corporativo. E esse programa traz esse conhecimento para esses participantes, para preparar eles para justamente argumentarem quando necessário. A estrutura inclui formação certificada, conteúdos online e integração em rede, com módulos que abordam temas como geopolítica, história, legislação, comunicação e estratégias de enfrentamento. Não diria que é um media training, mas é um estofo para as pessoas poderem estarem treinadas quando elas forem confrontadas. Porque o confrontamento acontece quando você está menos esperando. Então, quando alguém chega e fala o Estado genocida de Israel, você sabe que não é para você brigar, é para você explicar o que é o Estado de Israel. O que antissemitismo e antisionismo é a mesma coisa. A iniciativa reforça a atuação da CONIB no combate ao antissemitismo, apostando no conhecimento como ferramenta de transformação social. A Academia Judaica é uma startup de educação criada com o objetivo de facilitar o amplo acesso ao tesouro milenar da cultura e da sabedoria judaica. Vamos conferir o que a Academia separou para o Mosaico esse mês. Olá, Rony. Olá, pessoal da Mosaico. Hoje estamos com nada mais, nada menos que Laura Feldman, presidente da CIP. Está no seu segundo mandato aqui, acompanhou e já estava na CIP desde antes, muito antes, como voluntária. Então ela acompanha a realidade comunitária há muito tempo, muito antes da Academia Judaica ter sido fundada, né? Acompanhei desde o sonho do Mário, né, com esse projeto. A gente realizou essa importância em 2023 com a guerra. Eu acho que caiu a ficha da importância da Academia Judaica em 7 de outubro. Depois de 7 de outubro, a gente sente mais o antissemitismo livre, né, nas ruas, em países principalmente que não tem leis como aqui, contra o racismo, contra o antissemitismo. Você ter essa liberdade de expressão, você vê a liberdade e o crescimento que você teve após 7 de outubro. Então, você conhecer essa base da história e discutir ela na contemporaneidade com filósofos, com professores, com contrapontos, traz para o mundo não só judaico, para nós judeus, mas para o mundo acadêmico em geral, um aprofundamento e um debate mais amplo e próximo, né? Você está trazendo discussões novas para uma abertura de pensamento, a mudar fake news antigas que se chamavam outras coisas, como protocolos de Sião, as mentiras que foram milenarmente construídas desde a Inquisição contra judeus. O refrão que diz lembrar para que não se repita, não é só um ato espontâneo de memória, né? Precisa se aprofundar, precisa conhecer de fato, estudar. Agora mesmo a gente está com um programa de Bar e Bat Mitzvah para adultos, né, que a gente já tem ele há bastante tempo, mas ele agora está justamente olhando para jovens que estavam muitas vezes desconectados da comunidade e através do Taglit, com esse retorno, né, a Israel se reconecta e encontra aqui um programa que os acolha e que pode proporcionar para eles mais conhecimento das suas origens, da sua herança judaica, né? E isso é muito legal. E os temas são diversos, né? Quando você entra na plataforma e você vai lá navegando e vendo vários temas, algum ou outro começa a te conectar com alguma memória, com alguma coisa que faz sentido, e aí você vai se magnetizando com aquilo e um puxa o outro, e quando você vê, você tem um repertório enorme que faz parte de algo que você vê que você precisava ter. Depois que você tem, você fala, nossa, como eu precisava disso. Isso te preenche, não só o povo judeu, mas acho que qualquer pessoa ter conhecimento é maravilhoso, mas principalmente para o povo judeu que não tem conhecimento da sua própria história,
Eu acho que é essencial, pelo menos, navegar e dar uma pitadinha lá para ver como é interessante as discussões e os cursos. Todo esse trabalho que está sendo feito pela Academia Judaica, está sendo desenvolvido, poder contar com a sua gestão, na CIP como um todo, e essa articulação entre os diferentes departamentos também é muito importante. Para a gente é um orgulho enorme ter você como uma líder. Obrigada. Desse barco. E obrigada a vocês todos, a equipe da Academia maravilhosa, e continuamos assim, oferecendo ao mundo conhecimento, que faz parte dos nossos valores. Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Fique com um momento marcante do nosso programa direto do Baú do Mosaico. Hoje, no Cozinha da Idi Chamame, é dia da história de alguns dos bons pratos de Pesach. Vamos lá, e vamos começar, não por acaso, pelo apenas famoso, prestigiado Gefilte Fish, o prato de qualquer hora dos judeus Askenazi e até de alguns sefaradi. Mas vamos lá, por que o Gefilte Fish? Por que o peixe? Claro, não apenas no judaísmo, mas em grande parte das religiões ocidentais e orientais, o peixe está ligado à fertilidade, ao crescimento, à multiplicação, à abundância, à prosperidade. O Gefilte Fish, ou Gefulte, né, nasce como uma forma melhor de preparar o peixe para o Shabat. Mas ele era preparado de um jeito diferente. A carne era toda retirada, limpa de espinhas, batida e misturada com temperos e farinha de rosca, ou no Pesach, farinha de matzá. A questão aqui da farinha não é só que elas davam mais volume, né? Vamos lembrar que os judeus, especialmente os judeus do Shtetl, nunca nadaram em dinheiro. Mas a farinha também era um aglutinante, né? Ela contribuía para manter a carne unida lá dentro. Essa carne voltava a rechear o peixe, né? E o peixe, então, era amarrado com um pano e cozido num caldo que era feito com a cabeça e as espinhas que foram retiradas. Aí, no século XVI, alguns cozinheiros da Alemanha começaram a simplificar o preparo do Gefilte Fish e fazê-lo sob a forma de um bolinho. Então, é uma unanimidade, mas cada um tem o seu jeito de preparar. Agora vamos passar para outro campeão do Seder, né? Para outra receita que não dá para passar o Seder sem ela. O Kneidel, ou seu diminutivo, o Kneidelach, né? Século XII, um bolinho que usava pão vai da Itália para a Boêmia.
né? A Alemanha não tinha sido unificada ainda. E foi chamado de Knödel. De lá foi para a Alemanha, para a Áustria, para a França e para o mundo. Então, aparentemente, os primeiros bolinhos que usavam pão como miolo, como principal ingrediente, nasceram na Itália e, a partir da Boêmia, difundiram-se por todo o mundo. Por volta do século XIV, fazia-se esse bolinho e ele era chamado de matzokleis. O que era? Amolecia-se a maçã com água, empastava a maçã bem empastada e usava ela para fazer o knedel. Os primeiros registros que a gente conhece são de 1876 na Inglaterra e de 1902 nos Estados Unidos. Quem verdadeiramente popularizou o knedel nos Estados Unidos foram as delis de Nova York. Por volta de 1970, 1980, a Manischewitz lança a farinha de matzá empacotada. Em 1939, um músico chamado Slim Gaillard e outro chamado Cab Calloway lançam uma música chamada Matzo Ball and Gefilte Fisch. E a letra dessa música diz assim: o melhor velho prato, velha receita que eu jamais comi. Agora eles vão fazer você pedir mais uma porção. E para terminar, eu tenho que contar um pouquinho para vocês do Haroise. Para falar do Haroise, a gente tem que sair um pouquinho da história do Seder. Os nossos sábios tinham um entendimento que na noite do Seder, cada judeu devia ser um príncipe grego ou romano. E desses hábitos e do simpósio veio, por exemplo, o mandamento, a mitzvah de comer inclinado, o nome, afkoima, e o hábito de se mergulhar vegetais em molhos salgados e doces, que era um hábito bem romano. E surge um molho doce que gera uma discussão no Talmud. Rabi Levi dizia que esse molho doce era feito em memória das tapurim. Vocês vão entender já já. Rabi Yochanan dizia que ele era em memória da tit, a lama. E Rabi Abaye misturou as duas. Ele dizia assim: eu acho que esse molho deve ser ácido para lembrar tapuach. Vamos lembrar que tapuach, em hebraico moderno, em Israel, é maçã. E ele deve ser grosso para lembrar a lama, que em aramaico é keres, e de keres veio haroise. E por que lembrar tapuach? Vamos ao Cântico dos Cânticos. Sob a tapuach, eu te dei a luz. Ali estava em trabalho de parto e você nasceu. Esse trechinho do Cântico dos Cânticos descreve um costume que as mulheres judias no cativeiro do Egito tinham, e quando elas sentiam que estava chegando a hora de nascer, a hora de dar à luz, elas iam para um bosque de tapuach e davam à luz nesse bosque para, caso o bebê fosse homem, os egípcios não o pegassem. Então, tanto Rabi Levi como Rabi Abaye acham que o haroise não deve apenas lembrar a argila que os escravos trabalhavam, mas também a tapuach, porque graças a ela a linhagem judaica permaneceu e prosperou até sob o cativeiro do Egito. Então, essa é a história do haroise. Tenho um feliz Pesach e o ano que vem a família toda reunida. Hag Pesach Sameach. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. Adolf Milman, cujo apelido era russo, nasceu em 1915 na Argentina, filho de imigrantes judeus da Ucrânia. Ele se naturalizou brasileiro e foi convocado para a seleção brasileira em 1945 por ser um dos maiores artilheiros da história do Fluminense. E aí, você acertou?
A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. E você já ouviu falar de Adolfo Milman, mais conhecido como Russo? Ele foi o jogador da comunidade que mais se destacou no nosso futebol. Adolfo nasceu na Argentina, foi naturalizado brasileiro e chegou a fazer parte da nossa seleção. Ele foi um dos grandes artilheiros do Fluminense. Fez 154 gols em 249 jogos entre 1933 e 1944. E foi um dos grandes destaques do famoso Fla-Flu da Lagoa, a final do Campeonato Carioca de 1941. Grupo brasileiro no Pinata Música da Semana. Pode rodar! As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 17h44 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!